Meus irmãos, a paz do Senhor. Para nós é uma alegria muito grande em aqui estar nesta casa de adoração, cultuando ao Senhor. Só aqui é que encontramos isto. Você pode andar por todas as outras partes, nós não vamos achar este momento tão especial que nós temos de Deus para com as nossas vidas. Uma presença como esta, quando Deus recebe o nosso culto e Ele responde com a sua presença, isto é maravilhoso. Isso sustenta a nossa alma, refrigera a nossa alma, traz para nós consolo, conforto, alegria espiritual, renova e fortalece a nossa esperança, porque sabemos que um dia esta igreja será arrebatada, nós estaremos cultuando diretamente aos pés do Senhor, junto com os anjos. Uns dizem aleluia, outros dizem glória. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 11, do Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo 22. Capítulo 11, versículo 22. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Meus irmãos, quando tratamos de fé, logo vem na mente de muitos, quando se trata de crenças. Hoje, nós tivemos o privilégio de nascer em um país denominado cristão. Mas quando vamos voltar para os tempos odiernos, na época de Jesus, nós encontrávamos um conjunto de crenças. Um Deus que veio por Israel, por mais que o seu plano era amplo, de em Israel salvar toda a humanidade. Mas nesse conjunto de crenças, nós queremos trazer algo aqui dentro da palavra de Deus, porque quando classificamos a fé na mente, nós podemos trazer todo um apanhado histórico de manifestações de desejo de fé. Só que Deus criou o homem e colocou a eternidade dentro dele. Nós sabemos, e dentro de nós, algo clama por algo maior, por alguém maior. Jesus então veio, quando o mundo estava em trevas, e eu acho até linda a ilustração, com a qual ilustrou o evangelista, que aqueles que estavam em trevas viam a grande luz, e aqueles que estavam em região e sombra da morte, a luz raiou. E esta luz, irmãos, nos alcançou. Esta luz abriu os nossos olhos. Esta luz nos trouxe conversão. E dentro deste capítulo e o versículo que lemos, algo que para nós já está resolvido e nem se discute mais, é a fé no coração. Quando temos uma fé somente na mente, a nossa fé vai ser duvidosa, a nossa fé será vacilante, a nossa fé se voltará para as circunstâncias, ela voltará às condições, com os acontecimentos que nos rodeiam, ela vai ditar a nossa forma de crença, ela vai ditar o nosso nível, o nosso ritmo de fé. Mas esta fé que Jesus ensina aqui,
não é a fé da mente, não é a fé apenas baseada e formulada como mais um dos ramos de uma fé intelectual. Não, nós estamos falando de uma fé espiritual, daquela gerada pela palavra, através do Espírito Santo em nosso coração. Pode acontecer o que aconteça, irmãos, esta fé sempre nos dará uma nota de esperança, de vitória, como aconteceu com Jó, que foi ferido no corpo, foi ferido em sua família, foi ferido em suas finanças, mas Jó sabia que existia um, louvado seja o nome do Senhor, que não estava morto, que estava vivo. Irmãos, nós temos um Deus que está vivo, nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Por mais que as águas rujam, que os montes se projetem para o meio dos mares, existe um rio. Este rio é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que alegram a cidade de Deus, morada do Altíssimo. Este rio que flui, louvado seja o nome do altar. Este rio que Jesus falou sobre ele, daqueles que você crer nele, este rio, louvado seja o nome do Senhor, brotaria do seu interior. Este era o Espírito Santo que nos foi dado, este é o Espírito Santo que veio para morar em nós, como selo, como garantia. Eu vou voltar, mas eu vou deixar uma garantia, eu vou deixar um penhor. Esta fé, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que pode ser manifesta aqui nesta noite através de curas, que pode ser manifesta aqui nesta noite, não somente a cura do corpo, mas cura da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei que trauma que você traz, que trauma que você carrega, você pode receber a manifestação desta fé aqui nesta noite. Não é uma fé que nos traz dúvida. Fé, conforme registra o escritor dos Hebreus, capítulo 11, diz que ela é certeza, ela é convicção. Isto é tão lindo, irmãos, que quando nós estamos orando por algo, louvado seja o nome do Senhor, a nossa alma às vezes está pesada, a nossa alma às vezes está tendo dificuldade, e nós estamos lamentando, nós estamos chorando, mas de repente essa fé manifesta. Em oração mesmo nós começamos a gracejar, a glorificar. Pode ter certeza, você já recebeu. É a fé que nos traz descanso, é a fé que nos traz segurança, é a fé que nos faz descansar nele. E em pensar que independente das circunstâncias, é a fé que tem a convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Não é uma fé que nos traz dúvida. A fé na mente, ela é duvidosa, de acordo conforme os ventos batem. Havia um homem na Bíblia e chegou diante de Jesus em busca de uma cura. E ele perguntou para Jesus, dizendo: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Jesus não teve dúvida alguma, ele disse: eu quero. Oh, irmãos, cura, a gente pensa se é vontade ou não divina. Pode ter certeza, cura é vontade de Deus, porque nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Cura é vontade de Deus, de curar, meus irmãos, as sentenças do mundo espiritual, de cláusulas que haviam sobre nós, que nos enfermava. Mas Ele cravou essas cláusulas
na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor, nos colocando numa posição celestial, assentado nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Isto é maravilhoso. O mundo que não se vê, o mundo espiritual que se rege diante daquilo que é a salvação, diante daquilo que é Deus em nós. Havia dúvida naquele homem. O Senhor pode me curar se quiseres. Jesus disse: eu quero. Mas um outro inimigo da fé, incredulidade. E ele disse: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade, eu tenho dificuldade. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando esta fé de Deus, esta fé brota em nosso coração, a gente começa a ver as coisas que não são como se já fossem. Nós já começamos a viver a certeza, a paz, a tranquilidade da vitória. É só questão de tempo. É só questão de tempo para que estas coisas se materializem em nós. Parece loucura, irmãos, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Paulo disse que o evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque a loucura de Deus, ela é maior do que a sabedoria humana. E após a Deus salvar os crentes, aos loucos, pela loucura da pregação. É loucura mesmo, meu irmão. Crer naquilo que não se vê, ter certeza naquilo que não pode apalpar. É loucura. Mas você pode até não ver, mas muitos crentes já sentiram a presença deste Deus aqui nesta noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória seja o nome do Senhor. Tende fé em Deus. O medo é aquele que nos tira do campo da fé e nos volta ao campo da razão, daquilo que é palpável, daquilo que se vê, daquilo que se sente. Eu acho lindo quando Jesus orava, ele mandou que os discípulos atravessassem o mar. Eles foram, mas de repente lá para as altas horas, Jesus desce daquele monte da oração e começa andando pela terra, e começa agora, entra na água, andando sobre o mar como se fosse a mesma coisa. Mas de repente os discípulos começam a ter dificuldade. Ao longe eles começam a clamar e gritaram: é um fantasma. E Jesus disse: não, sou eu. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente sente medo quando se sente sozinho, mas quem se sente com o Senhor, quem tem essa convicção e a certeza que o Senhor dos exércitos está conosco. O medo às vezes pode até ameaçar, pode até vir. Até me lembro do salmo do pastor e a ovelha, quando ele chega a dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por mais que o medo queira se aproximar, eu não temerei mal algum, porque ele olhava do lado, o pastor estava ali, porque tu estás comigo. Até na morte, irmão, nós damos boas-vindas, porque a gente pensa: daqui a pouco estarei com o Senhor. Maravilhoso esta segurança, e é desta fé que o justo vive. O justo viverá da fé. Como num mundo como este, irmãos, este labirinto em que os homens se encontram perdidos, só mesmo um guia,
Só mesmo a fé, para nós não naufragarmos, para nós não nos afundarmos. O mar pode ser bravio, mas a gente preocupa muito com as águas que estão por fora. Mas a água que afunda um navio, um barco, não é a água que está de fora, é a água que está dentro. E às vezes tem muitos que estão sendo ameaçados pelo medo e que estão começando a naufragar. Mas pode ter certeza, Jesus está aproximando deste barco. Sou eu. Pedro toma a palavra e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda. Se és tu mesmo, manda eu ter convosco sobre as águas. Jesus disse: vem. Pedro estava com a fé nas alturas ou não, irmão? Estava. Já tive em mar, em barco pequeno. Eu desci com uma boia amarrada à minha corda. Eu imaginei o que Pedro passou, mas Pedro desceu. Pedro cresceu ouvindo o crepitar do mar. Era uma empresa familiar. Pai, avós, as margens do mar da Galileia, ouvindo o rugir do mar. Pedro era muito íntimo ao mar, mas naquele dia estava diferente. Mas Pedro se lançou. Mas de repente o medo. Eu acho lindo, irmãos, que quando nós estamos tendo dificuldade de aprender na teoria, Jesus nos leva à prática. Entra no mar, entra no barco. Vamos para o mar. Agora Pedro começa a afundar, por quê? O próprio texto diz, ele teve medo e começou a afundar. Eu acho lindo quando nós clamamos. O medo pode até vir, mas Pedro não esperou afundar até o pescoço, não. Ele clamou: Senhor, Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. Jesus só abaixou a mão, irmãos. O cair era do homem, mas é só Deus que levanta. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: tu és meu. Há momento que ninguém resolve sua situação, seu problema. Mas existe um que te toma pela tua mão direita e te levanta. E te levanta. Não adianta queremos transferir culpa, responsabilidades. A vitória de Deus está dentro de você. O mistério de Deus está dentro de você. E a única solução é Deus, é Deus, é Deus. Até vemos Jó. Perdeu tudo quando se diz de coisas que se vê. Mas uma coisa ele não poderia perder, porque era tudo que Jó tinha. Deus. É tudo que nós temos, irmãos. É Deus. Porque é nele que está tudo o que precisamos. Nele é que está tudo o que nós necessitamos, está nele. Porque é dele, por ele, para ele. Todas as coisas. Pedro agora se levanta. Jesus olha para Pedro: e agora? Você entendeu? Na prática. Na prática. Eu me lembro na minha geração, os pais ensinavam a gente, pastor Gil, nadar, jogava a gente dentro da água. Não tinha escola, e alguém monitorando, não julgava. E ficava esperando. Eu aprendia, eu bebia muita água ali. Jesus, na hora que a gente não está entendendo na prática, Ele deixa os ventos começar a bater. Vento bate. E os ventos batem. E de repente houve aquela admiração. Eles viram que Jesus agora estava ali. Que gostoso, irmãos. Tu estás comigo.
Quando a fé parece fraca e a vitória é perdida, existe um Deus. A nossa alma, quando vê e pensa, eleva os meus olhos para os montes. A gente não acha socorro. É só olhar para cima. Lá no seu espírito está a resposta. Lá no seu espírito está o Espírito Santo. E você vai dizer para a sua própria alma: o meu socorro vem do Senhor. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio. Ô irmão, que coisa linda. O que é um refúgio? É lugar de se recorrer. É lugar de estar seguro. Para onde eu vou correr? Corre para os braços de Deus. Ele é o refúgio. Ele é a fortaleza. Sabe por que nós estamos de pé, irmão? É porque Ele nos sustenta. Paulo disse: nele existimos, nele vivemos, nele respiramos. É Deus que te sustenta. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à sua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Jesus estava ali. Irmãos, Jesus está aqui. Sabe que tem momentos que a gente nem percebe a presença de Deus. Eu lembro de Jacó, enquanto o vento não bateu, Jacó não viu Deus. Enquanto o seu travesseiro estava na zona de conforto, macio, bacana, ele não via Deus. Mas depois que foi trocado para um travesseiro de pedra, Jacó começa a ver as coisas do outro lado. Ele viu uma escada que topava desde a sua cabeceira até o céu, e o anjo de Deus que subia e descia, não descia e subia, subia e descia. O Senhor estava ali com ele o tempo inteiro, irmão. E ele não estava vendo, foi confissão da sua própria boca, verdadeiramente, o Senhor estava aqui, e eu não sabia. A Bíblia diz que perto está o Senhor, de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que o invocam. Invocai o Senhor enquanto está perto, buscai o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor. O medo pode ameaçar, mas existe um Deus que está no controle. Ele manda no mar. Ele manda, glória a Deus, no vento. O choro pode durar uma noite, o tempo de cantar vai chegar. O tempo de cantar vai chegar. Vai chegar. Na angústia
estarei contigo. E quem não passa por angústia, irmão? Quando Deus fala através do profeta Isaías, quando passares, não quer dizer que estava passando, mas quando passares pelo fogo, estarei contigo. Você se lembra daqueles 3 jovens? Deus não livrou do fogo, mas desceu no fogo com eles e apagou a força do fogo. Alguém pode até olhar, não sei como é que esse crente está suportando, não sei como é que ele está aguentando. Meu irmão, você pode estar vendo o fogo, mas Deus, Ele elimina, Ele tira a força do fogo sobre a sua vida. A graça de Deus, ela supera. Irmão, como é que você está suportando? Estou na graça, meu irmão. A minha graça te basta. Tem momento que você pode orar até mais de uma vez: Senhor, tira esse espinho, Senhor. E Deus vai dizer: não. Pode ter certeza que a minha graça vai ser maior do que o seu espinho. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa de passar. Não quero iludir ninguém com falso evangelho. Você pode entrar aqui e sair daqui enfermo, como você entrou. Você pode entrar aqui com um problema e sair com o mesmo problema. Isso não é comigo. Mas você pode entrar aqui com o seu problema e sair sem ele. Você pode entrar enfermo e sair curado. Isso é com ele. E ele pode fazer. Ele pode mudar a situação. Ele pode ordenar ao vento: cala-te. Ele pode mandar o mar: aquieta-te. Eu quero encerrar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Cante com sinceridade em seu coração. Você está disposto a isso? Em abrir mão do seu querer, da sua vontade? Se Ele quiser, você pode sair daqui diferente, curado, com o seu problema resolvido.